Ela tinha o joelho no chão de barro frio. Os lábios se moviam em silêncio. 3 da manhã, no sertão do Piauí, é uma coisa que quem não conhece não imagina. O escuro é total. O vento seco levanta poeira até dentro de casa e o silêncio pesa como laje. Mas ela orava. E do outro lado da parede, o coronel Firmino Barros. Homem que não dobrava o joelho nem para trovão. Estava parado no corredor escuro, descalço, sem conseguir respirar direito. Porque ela estava falando o nome dele. Antes de eu te contar o que ele ouviu naquela noite, precisa entender uma coisa. Firmino tinha humilhado aquela mulher por 14 anos, na frente de todo mundo, sem cerimônia, sem culpa. E ela orava por ele toda madrugada, como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Se você já foi ignorado por alguém que deveria te enxergar, fica comigo, porque essa história vai te pegar no fundo do peito. A fazenda Boa Esperança ficava a 40 quilômetros de Picos, no meio de um sertão que nos anos bons era dourado e nos anos ruins era cinza de poeira. O coronel Firmino Barros tinha herdado as terras do pai, que tinha herdado do avô, e carregava junto com a herança um jeito de ser que os mais velhos da região chamavam de feitio de coronel, como se brutalidade fosse tradição de família. 54 anos, ombros largos de quem trabalhou a vida toda, rosto cortado pelo sol e por uma tristeza que ele nunca tinha dado nome. A esposa tinha morrido 7 anos antes, não tinham tido filhos. A casa grande estava sempre limpa e sempre vazia do único tipo de coisa que dinheiro não compra. Maria José da Conceição chegou a Boa Esperança 14 anos atrás. Viúva, 2 filhos crescidos em Teresina. Uma mala de couro surrado e um currículo de vida que não cabia em papel nenhum. A negociação durou menos de 2 minutos. Você sabe cozinhar, lavar e passar? Sei sim, senhor. Então começa a segunda. Ninguém perguntou o nome completo dela. Ninguém perguntou de onde vinha. Ninguém perguntou o que ela sabia fazer, além das 3 coisas do contrato. Ela virou Zefinha, a empregada. A invisível de serviço por 14 anos, Zefinha acordou antes do sol. O fogão a lenha já chiava quando os primeiros vaqueiros cruzavam o terreiro. O café era forte. O feijão nunca queimava. A casa grande era varrida antes das 6. E por 14 anos, o coronel Firmino enxergou só o que faltava. Zefinha, esse arroz está empapado. Zefinha, você deixou a porta do galinheiro aberta de novo. Zefinha, o café está frio. Sempre no tom de quem fiscaliza erro. Nunca um obrigado, nunca um ficou bom hoje. Como se a presença dela fosse uma peça da fazenda. Necessária, mas sem valor próprio. Os trabalhadores notavam seu Benedito. O capataz de confiança murmurou uma vez para o Toinho, o vaqueiro mais novo: o coronel trata o cavalo melhor do que trata Dona Zefinha. Não era exagero. O cavalo favorito tinha quarto separado no paiol, com arreio pendurado em gancho de ferro. Zefinha dormia num quartinho nos fundos da cozinha, com janela pequena que mal ventilava no verão do sertão. Mas havia uma coisa que ninguém sabia. Uma coisa que acontecia toda noite, às 3 da manhã, no escuro do quartinho dos fundos, enquanto a fazenda inteira dormia. E essa coisa ia mudar tudo. Foi numa tarde de março que a situação explodiu de um jeito que Zefinha nunca esqueceu. O coronel Firmino tinha recebido um comprador de oeiras para fechar negócio de gado homem importante, de chapéu bom e bota engraxada, que almoçou na casa grande e tomou café na varanda. No fim da tarde, quando o comprador foi embora, Firmino entrou na cozinha com o rosto fechado. Zefinha. Ela estava lavando a louça. Virou, cadê a lata de mantimento que estava no armário? Ela piscou. Qual lata, senhor? A que eu guardei com dinheiro de troco de negócio. Estava no segundo prateleiro do armário da despensa. Zefinha secou as mãos no avental, abriu o armário e procurou. A lata não estava, eu não mexi em nenhuma lata, coronel. Então quem mexeu? A voz dele subiu. Onde você escondeu? Fale a verdade, Zefinha. Eu sei que foi você, sua desgraçada. Você é quem fica aqui dentro. Só você.
Seu Benedito entrou na despensa hoje cedo buscar. Não me venha com nome de outro, não. Ele bateu a mão na parede. Sumiu coisa dessa casa. A responsabilidade é sua. Pior foi o que veio depois. Porque o Toinho estava passando pela janela da cozinha naquele momento e ouviu tudo. E o Zé do Bode estava no terreiro. Até o fim do dia, a história tinha corrido pela fazenda inteira, com o tempero que rumor tem. Que Zefinha tinha pegado dinheiro do patrão. Ninguém disse isso com todas as letras, mas o silêncio na hora do jantar dos trabalhadores disse por todos. Zefinha comeu sozinha naquela noite, depois lavou a louça, varreu a cozinha, apagou o fogão, foi para o quartinho dos fundos, fechou a porta, sentou na beira da cama, e pela primeira vez em muitos anos pensou em ir embora. Não de raiva, de cansaço. O tipo de cansaço que não é do corpo, é da alma. De continuar dando o melhor de si para quem não vê, não agradece e ainda acusa quando algo dá errado. Ela abriu a mala de couro surrado que ficava embaixo da cama. Ficou olhando para ela por um tempo. Quantas coisas ela ia colocar ali? Quanto de 14 anos cabe numa mala? A Bíblia desgastada. 2 mudas de roupa. O caderno de anotações que ela mantinha dos anos da fazenda seria suficiente. Mas ela não colocou nada. Fechou a mala, deitou. Ficou olhando para o teto de madeira escura por 1 hora. E às 3 da manhã, como sempre, colocou o joelho no chão de barro frio. E orou: Senhor, eu tô cansada. A voz saiu diferente naquela noite. Não era fervor, era confissão. Eu tô com vontade de ir embora, de largar tudo. Mas tu sabes o que tu tá fazendo aqui. Tu sabes o que eu não sei. Uma pausa. Então eu fico. Mas tu vai ter que me dar força. A lata apareceu 2 dias depois. Estava atrás de um saco de farinha, que o próprio Firmino tinha deslocado sem perceber, quando reorganizou a despensa antes do almoço com o comprador. Ele não disse nada para Zefinha. Não pediu desculpa, não explicou. Agiu como se a acusação nunca tivesse acontecido, mas Zefinha viu no rosto dele que ele tinha encontrado e ficou. Setembro chegou com a seca mais bruta dos últimos anos. O pasto estava cinza, o gado emagreceu. Os açudes abaixaram até um nível que os mais velhos da fazenda diziam não ver desde os anos 70. E junto com a seca veio a insônia do coronel Firmino. 3 semanas sem dormir direito. Revirando na cama da casa grande, mastigando números que não fechavam, pensando no empréstimo que tinha feito no banco de Picos para reformar o curral, empréstimo que o vencimento se aproximava, e a venda do gado não tinha dado o que esperava. Uma madrugada de setembro, 2h40 da manhã, ele levantou para buscar água na cozinha. Passou pelo corredor escuro e ouviu uma voz baixíssima vinda do quartinho dos fundos. Não era choro. Não era conversa, era um murmúrio ritmado que o vento seco da caatinga carregava pela fresta da parede. Firmino parou, deixou o copo d'água na beira do fogão, encostou o ouvido na parede e ouviu o próprio nome. Senhor, abençoa o coronel Firmino. Ele ficou duro como pau de aroeira. Cobre ele com tua graça. Guarda ele dos perigos que ele mesmo não vê. A voz de Zefinha não tremia de medo, tremia de fervor. De quem fala com alguém em quem confia sem reserva. E a fazenda, Senhor? Tu sabes que a terra está sofrendo. Manda a chuva no tempo certo. Não deixa o coronel perder o que o pai dele construiu com tanto suor. Firmino encostou as costas na parede do corredor. Ficou parado ali sem conseguir se mover. Aquela mulher que ele tinha acusado de pegar dinheiro, que ele nunca tinha agradecido por um único dia de 14 anos, que dormia no quartinho dos fundos, com janela que mal ventilava. Essa mulher estava pedindo a Deus para proteger a fazenda dele. Quando voltou para o quarto, não dormiu mais. E na manhã seguinte, algo tinha mudado nele. Não era gratidão ainda. Era incômodo, o pior tipo. O que a gente sente quando descobre que estava errado por muito tempo e não quer admitir. Nos dias seguintes, Firmino foi atrás do livro de contas da fazenda, o caderno amarelado, onde seu Benedito registrava tudo desde os anos 70 e começou a comparar os períodos.
Nas 3 vezes em 14 anos que Zefinha tinha viajado com a patroa, as únicas ausências dela, as contas da fazenda tinham ido mal. Numa viagem de 15 dias, um lote de bezerros adoeceu sem explicação. Na segunda, um comprador de oeiras sumiu sem honrar contrato. Na terceira, granizo em agosto destruiu parte do milharal. Firmino fechou o caderno, abriu de novo. Releu tudo, ficou na varanda até o sol se pôr, olhando para o horizonte cinza da caatinga seca. Pensou, é coincidência, tem que ser coincidência. Mas o pensamento não saía. Na semana seguinte, acordou no meio da noite de propósito. 3 da manhã, em ponto, a voz de Zefinha estava lá. Senhor, o coronel está preocupado. Eu vejo nos olhos dele quando ele olha para o pasto. Tem dias que ele nem come direito o almoço. Firmino fechou os olhos. Eu peço que tu alivie o peso dele. Que tu abra os caminhos que ele não está conseguindo ver. Que tu mande comprador honesto. Que tu mande chuva. Que tu mande saúde para o pessoal da fazenda. E ela orou pelos trabalhadores pelo nome. Pelo Benedito, com dor no joelho fazia meses. Pelo Toinho, que tinha mandado dinheiro para a mãe doente em São Raimundo Nonato. Pelo Zé do Bode, que bebia demais. Pedindo que Deus tocasse o coração dele antes que a cachaça tocasse o fígado. Firmino voltou para o quarto. E ficou pensando numa coisa que o pai tinha dito quando ele era menino, depois de uma crueldade que ele fizera com um animal da fazenda por raiva de outra coisa. O pai ajoelhou na frente dele, olhou nos olhos e disse: Firmino, homem pequeno bate em coisa que não pode se defender, homem grande protege. Ele tinha 54 anos e sentiu que tinha sido pequeno por muito tempo. Se você está ouvindo isso agora e já teve alguém que orava por você sem você saber, curte esse vídeo agora. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu olho os comentários toda semana e fico impressionado de onde essa história chega. Me fala o seu lugar. Foi numa quinta-feira que a crise virou desastre de verdade. Um homem chegou à fazenda de carro. Coisa rara naquela estrada de terra vermelha. Terno surrado, pasta de couro, olhos de quem faz esse tipo de visita toda semana e parou de sentir há muito tempo. Representante do Banco de Picos Firmino recebeu na varanda, ouviu os números em silêncio. O empréstimo do curral, o prazo vencido, as parcelas em aberto. A seca que tinha sangrado a receita da fazenda. E depois ouviu a palavra que ele não esperava. O banco tem 72 horas para receber uma proposta de renegociação. Se não houver resposta nesse prazo, iniciamos o processo de penhora das terras. 72 horas. 3 dias. A Boa Esperança, terra do avô, terra do pai, podia ser tomada em 3 dias. Quando o carro do representante sumiu na poeira da estrada, Firmino ficou parado na varanda por um tempo que ele não soube medir. Depois entrou na casa, foi até o quarto, fechou a porta e, pela primeira vez, desde que a esposa tinha morrido, ficou sentado no chão, com as costas na parede, a cabeça baixa, sem saber o que fazer. Zefinha bateu na porta 20 minutos depois. 3 batidas leves. Coronel tem café quente. Ele não respondeu. Ela esperou. Bateu de novo. Coronel, o senhor não precisa me contar o que aconteceu, mas não vai resolver nada sozinho aí dentro. Silêncio. Depois, o barulho da cadeira arrastando. A porta abriu. Firmino estava com o rosto diferente. Não era derrota. Era aquele momento raro em que um homem orgulhoso para de fingir que está bem. Tenho 72 horas para não perder essa terra. Ela não pestanejou. Então a gente tem trabalho. A gente. Ele olhou para ela. Eu tenho um caderno, ela disse. 14 anos de anotação dessa fazenda. Preço de venda por safra, períodos de chuva, compradores que honraram e os que deram calote, o que funcionou e o que não funcionou. O senhor nunca pediu para ver, mas eu tenho. Firmino ficou imóvel. Você anotou tudo isso? Anotei. Porque fazenda que não tem memória perde o caminho na primeira seca.
Ela foi buscar o caderno encardido de uso, letra miúda, 14 anos de história daquela terra, na caligrafia de uma mulher que nunca tinha sido convidada para participar de uma decisão sequer. Firmino abriu na primeira página, passou o dedo pelas anotações. Chama o Benedito, ele disse com uma voz que não era mais de coronel mandando, era de homem pedindo ajuda. Naquela tarde, pela primeira vez em 14 anos, os três sentaram juntos na mesa da cozinha, o caderno de Zefinha no meio. Mapearam o que a fazenda tinha, o que podia ser oferecido como garantia real. Quais compradores tinham um histórico limpo e podiam fechar negócio rápido? Qual o menor valor aceitável no gado sem destruir o plantel? Essa área aqui não confere com os dados de campo. Mas no caderno diz que a divisa mudou em 92. Certo, vou registrar a correção agora mesmo. Firmino escrevia. Benedito completava com o que sabia do campo. Zefinha puxava do caderno os dados que nenhum dos dois tinha na cabeça. Em 4 horas, tinham um plano. Não era milagre, era trabalho. Do tipo que só aparece quando a gente para de achar que sabe tudo sozinho. Firmino foi a picos, no dia seguinte com os documentos, o histórico e uma proposta de renegociação que o gerente do banco. Homem jovem que claramente não esperava isso. Ficou folheando em silêncio por um bom tempo. Onde o senhor levantou esses dados? O gerente perguntou. Na minha fazenda, Firmino respondeu, com quem conhece ela melhor do que eu. O banco aceitou a renegociação, novo prazo, parcelas ajustadas. A Boa Esperança continuava sendo da família Barros. Na volta para a fazenda, Firmino parou o cavalo na beira da estrada de terra vermelha. O sol estava descendo. A caatinga ganhava aquela cor de ouro queimado que o sertão faz no fim de tarde. Ele ficou parado ali por um tempo que ele não mediu, pensando em como a fazenda tinha chegado perto de se perder e em quem tinha segurado silenciosamente as coisas por 14 anos sem que ninguém pedisse. Na manhã seguinte, Firmino acordou antes do sol, antes de Zefinha. Quando ela chegou na cozinha às 5 da manhã, o fogão já estava aceso. Ela parou na porta, olhando para a cena que nunca tinha visto em 14 anos. Coronel, ele estava de costas, mexendo o café no bule de ferro com um desajeitamento honesto de quem não tem prática. Fica aí que eu faço hoje. Ela ficou imóvel. O café vai ficar ruim, ela disse com cuidado. Eu sei. Ele não virou, mas é o que eu tenho para oferecer hoje. Ela ficou parada na porta por um momento. Depois puxou a cadeira e sentou. E esperou o café ruim do coronel ficar pronto. Mas o momento que a fazenda toda vai lembrar aconteceu 3 dias depois. Um sábado de manhã cedo, com os trabalhadores reunidos no terreiro antes de sair para o campo, chegou um homem, dono de uma fazenda menor ali perto, que tinha vindo falar de negócio com Firmino, homem do tipo antigo. Tratava empregado como fazia o avô, sem cerimônia e sem culpa. Sentou na varanda enquanto esperava o coronel. Viu Zefinha cruzar o terreiro com o caderno debaixo do braço, indo até o escritório da fazenda. Olha a atrevida, indo pro escritório, Tonho. Acha que é gente da Casa Grande agora? Cada um com seus problemas. Fez cara de estranheza. Perguntou pro Toinho, que estava passando. Ei, o que a cozinheira tá fazendo no escritório do coronel? Toinho não chegou a responder, porque Firmino tinha saído pela porta da frente naquele exato momento e ouviu a pergunta. Ficou parado no alto da escada da varanda. O fazendeiro visitante olhou para ele com aquele sorriso de quem acha que falou algo engraçado. Firmino, você deixa a empregada de cozinha mexer no seu escritório agora? O terreiro ficou quieto. Os vaqueiros que estavam se preparando para o dia pararam o que faziam. Benedito, que estava engraxando o arreio encostado no mourão, levantou a cabeça. Zefinha parou no meio do caminho, de costas, sem se virar. Firmino desceu os degraus da varanda devagar, foi até o meio do terreiro. Ficou parado a uns 3 metros do visitante e falou num tom que não era grito. Era pior do que grito. Era o tipo de voz calma que vem de quem escolheu cada palavra. Essa mulher aí anotou a história dessa fazenda por 14 anos, sem que ninguém pedisse.
Quando o banco veio me dar 72 horas para não perder essa terra, foi o caderno dela que salvou a Boa Esperança. Uma pausa. Empregada de cozinha é quem eu pago para fazer tarefa. Ela é outra coisa. O fazendeiro visitante abriu a boca, fechou. Benedito baixou a cabeça, mas não escondeu o sorriso. Toinho olhou para o Zé do Bode. O Zé do Bode olhou para o Toinho. Zefinha continuou de costas por um segundo. Depois virou devagar, olhou para o coronel e assentiu uma vez. Pequeno, firme, e continuou andando para o escritório. O visitante foi embora mais cedo do que planejava, e a história do que Firmino tinha dito no terreiro chegou nos arredores antes do fim da semana. Naquela noite, Firmino chamou Zefinha para conversa na varanda. Trouxe 2 copos de caldo de cana bem frio. Sentaram os dois. O sertão estava quieto. A noite estrelada como só noite de sertão sabe ser, Zefinha, ele disse, sem rodeio. Eu ouvi você orando, mas de uma vez. Ela não fingiu surpresa. Assentiu devagar. E o senhor ficou com raiva? Não. Ele deixou o copo na mesinha. Fiquei com vergonha. Ela rodou o copo nas mãos. Pensou. Coronel, eu nunca orei para mudar o senhor. Orei porque acreditei que Deus sabia o que o senhor precisava mais do que o senhor mesmo sabia. Firmino ficou olhando para a estrada escura de terra vermelha que sumia no meio da caatinga. E o que eu precisava? Ela demorou. De parar de carregar tudo sozinho. O silêncio que veio depois era cheio, do tipo que só existe entre pessoas que já passaram por muita coisa juntas, sem precisar de explicação. Firmino falou devagar, como quem mede cada palavra antes de soltar. Eu acusei você de pegar dinheiro na frente dos outros. O senhor achou que tinha perdido algo. Ela disse. Eu entendi. Não tem desculpa. Não, ela concordou sem maldade, mas tem perdão. Ele ficou olhando para ela. Por que você ficou? Depois de tudo isso. Ela levou um tempo para responder. Porque às 3 da manhã, quando eu estava com a mala aberta pronta para ir embora, ela disse, eu pedi direção, e a resposta que veio foi para ficar. Uma pausa. Eu não fico por causa do senhor, coronel. Eu fico porque foi onde Deus me colocou. E eu aprendi a confiar nisso mais do que nas minhas próprias vontades. Firmino ficou em silêncio por um longo tempo. Você é mais corajosa do que qualquer homem que eu já conheci. Ele disse por fim. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, real, sem vaidade. Não é coragem, é fé. São coisas diferentes. Na manhã seguinte, Firmino convocou Benedito. Não era sobre gado. Não era sobre cerca. Benedito, eu quero fazer um acerto formal. O capataz esperou. Zefinha passa a ser a governanta dessa fazenda. Salário condizente com o que ela faz aqui há 14 anos. O quarto grande dos fundos. O que tem janela para o pomar. E assento nas decisões quando eu precisar de alguém que conhece essa terra. Benedito tirou o chapéu, rodou na mão por um segundo. Depois colocou de volta na cabeça com aquela firmeza de homem que acabou de ver algo que esperava ver faz tempo. Já devia, disse apenas, e foi. A notícia correu pela fazenda antes do almoço. O Zé do Bode, que raramente demonstrava emoção além do que a cachaça provocava, ficou parado no meio do terreiro quando soube, olhando para o nada, e disse em voz alta para ninguém em especial. Demorou, mas veio. O inverno chegou ao sertão naquele ano de um jeito que os velhos da região disseram não ver faz tempo. Choveu de verdade. Não a chuva enganosa que molha a poeira e some. Choveu 3 semanas seguidas, do jeito que a terra seca precisa para absorver sem desperdiçar gota. O pasto verde escuro parecia outro lugar. O gado engordou. Os açudes encheram. Numa noite de chuva fina, Firmino passou pelo corredor. Parou, encostou o ouvido na parede do quartinho dos fundos. 3 da manhã, a voz de Zefinha estava lá. Mas desta vez, ela estava no quarto grande com janela para o pomar. Obrigada, Senhor, pela chuva, pelo gado, pela conta do banco que foi paga. E obrigada pelo coronel, que ele está aprendendo a ser grato. Que ele está aprendendo a ver o que sempre estava na frente dele. Firmino se afastou da parede.
Foi até a varanda. Ficou na chuva fina por um momento, o rosto levantado para o céu escuro do sertão piauiense. Não era homem de chorar. Nunca foi. Mas aquela noite, o sertão viu o coronel Firmino Barros com o rosto molhado. E não era só de chuva. Anos se passaram. A Boa Esperança não virou fazenda de novela, com fortuna caindo do céu. O que tinha era uma fazenda que funcionava diferente. Com memória, com respeito, com decisões tomadas entre pessoas que se enxergavam de verdade, Firmino parou de tomar tudo sozinho. Não por fraqueza, por aprendizado. Descobriu que Zefinha sabia coisas que ele não sabia, que Benedito tinha leitura de terra que nenhum agrônomo de cidade tinha, que o Toinho entendia de gado de um jeito que era raro. Tinha vivido anos cercado de conhecimento e tratado tudo como serviço contratado. Certa vez, um fazendeiro de outra região veio de visita e, no meio do almoço, viu Zefinha ser consultada por Firmino sobre a melhor data para negociar com o frigorífico de Picos. Esperou ela sair para comentar, com aquele tom de quem acha que está sendo engraçado. Firmino, você consulta a governanta agora? O coronel colocou o garfo na mesa com cuidado, olhou para o visitante. Essa mulher conhece essa fazenda melhor do que qualquer um aqui. Orou por ela quando eu dormia, salvou a memória dela quando eu ia perder tudo. Uma pausa. O que mais o senhor queria saber? O assunto mudou. Firmino nunca contou publicamente a história da oração. Não era homem de discurso. Mas numa noite, já com os anos mais pesados nos ombros, sentados na varanda com caldo de cana-frio e o sertão quieto lá fora, ele disse: Zefinha, tem uma coisa que eu nunca falei. Ela esperou. Naquela noite que eu ouvi você orando pela primeira vez, eu fui até o corredor com raiva. Achei que você estava fazendo alguma coisa errada. Estava me preparando para chegar xingando. Ela olhou para ele. E aí o senhor ouviu o seu nome. Aí eu ouvi meu nome, ele confirmou. E me lembrei do que meu pai disse uma vez, que homem pequeno bate em quem não pode se defender. E o senhor foi um homem pequeno por muito tempo? Ela perguntou, sem julgamento. Fui. Ele não desviou o olhar, mas você não foi embora. Não. Por que não? Ela olhou para o horizonte escuro da Caatinga, porque às 3 da manhã, quando eu estava com a mala aberta pronta para ir, eu pedi direção. E a resposta foi ficar. Uma pausa. Às vezes, Deus não muda a situação. Ele muda a gente primeiro. O silêncio que veio depois era do tipo que não precisa de palavras. Ficaram ali até o caldo de cana acabar. Dois destinos que nunca deveriam ter se cruzado. Um coronel bruto do sertão e uma viúva com mala surrada. Olhando para o mesmo horizonte escuro e estrelado, cada um carregando sua história, cada um chegado onde estava por caminhos que nunca imaginaram. Hoje, enquanto você termina de ouvir essa história, eu te faço uma pergunta direta. Tem alguém na sua vida que cuida de você em silêncio, que acorda cedo, que segura as coisas, que talvez até ore por você, e você nunca parou para reconhecer direito? Ou você é a Zefinha, que aguenta, que serve, que continua mesmo cansada, e ainda espera pelo dia em que alguém vai ver o que você faz? Conta para mim nos comentários. Eu leio tudo e me fala de que cidade você está assistindo. Porque eu olho aqui e fico impressionado até onde essa história chega toda semana. Se inscreve no canal quando destinos se cruzam. Toda semana tem uma história nova, de pessoas simples, de lugares do Brasil que a maioria não conhece, de destinos que se encontram onde ninguém esperava. Porque, no fim das contas, o que muda uma vida não costuma ser um grande gesto. Costuma ser uma voz baixa no escuro das 3 da manhã, falando o nome de alguém que nem sabe que está sendo lembrado. Até a próxima história.